o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, nosso programa Bom Dia América. Hoje, dia 25/10/2022, é quarta-feira e até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe, existe um Deus que está no controle de tudo. E porque Ele está no controle de tudo, não há o que temer, não tenha medo, não seja tomado pelas dúvidas, vença o medo. Sabe como? Através da fé. Por isso que diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agradá-lo, viver de fé em fé. Sabe por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. Eu vim aqui, ou melhor, deixa eu ir ali em Tampa visitar o meu vizinho de fé, meu irmão camarada, pastor Alexandre. Bom dia. Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos, uma quarta-feira abençoada. Hoje não é dia 25, né, pastor Alexandre? Hoje é dia 26. Quarta-feira, dia 26, estamos juntos para buscar a presença do nosso Deus. Nos preparando para os últimos dias desse mês e para hoje. Hoje, a noite do Haja Luz. Haja Luz, né, pastor Alexandre? As primeiras palavras do nosso Deus. E assim aconteceu, e é o que nós vamos determinar, que a luz de Deus entre na sua vida no dia de hoje. Vamos de canção bonita que eu quero dedicar a todos, todos os nossos ouvintes. Hoje, em especial, o Grupo Caleb, que está comemorando esse mês 10 anos de existência. Sabe por quê, hein, Caleb? Vai arrebentar! Bom dia! Nesse mundo de ilusão, quantos sonhos são em vão. Mas a videira verdadeira dá fruto a vida inteira. Água viva flui em nós quando ouvimos tua voz. Faz haver dentro de nós esse desejo de conhecer e anunciar teu nome, exaltar bem alto, brilhar mais do que o sol e as trevas saem. Tu nos fez pra muito mais do que viver por viver, pra muito mais que só sobreviver. Vai arrebentar. Em tua palavra meditar e viver em teu altar. Vamos ao mundo anunciar a força que em ti há. Água viva flui em nós quando ouvimos tua voz. Faz haver dentro de nós esse desejo de conhecer e anunciar teu nome, exaltar bem alto, brilhar mais do que o sol e as trevas saem.
perfeito sacrifício. Nada é impossível. Paz pra suportar, fé pra superar, perfeito sacrifício. Nada é impossível. Paz pra suportar, fé pra superar, perfeito sacrifício. Nada é impossível. Te conhecer e anunciar teu nome, exaltar bem alto, brilhar mais do que o sol e as trevas saem. Tu nos fez pra muito mais do que viver por viver, pra muito mais que só sobreviver. Vai arrebentar. Oh, vai arrebentar. Meu nome é Fernanda, tenho 26 anos e eu sou administradora. Durante a minha infância, eu cresci num lar conturbado, onde eu cresci vendo e presenciando muitas brigas. Vinha uma voz na minha cabeça falando para eu tirar minha vida, que aquilo ia acabar. Apenas uma criança, aproximadamente 10, 11 anos de idade. E na hora eu estava assim parada, meu olho ia direto para a faca na cozinha. E vinha a imagem de eu pegando aquela faca e enfiando na minha barriga, porque eu queria parar de sofrer. Chegou uma vez que eu tomei remédios, remédios para dormir, porque eu queria dormir e não queria acordar mais. E eu cresci, na minha fase da minha adolescência, eu queria ser uma pessoa amada, aceita. E com essa bagagem da minha infância, eu comecei a ir para igrejas de outras denominações. Tinha uma palavra que confortava, mas assim, eu ia de forma religiosa. Eu comecei a me envolver com um pastor dessa igreja. Eu namorei durante um bom tempo com esse pastor. E, mais uma vez, eu não estava me importando com o que Deus queria de mim, com o que Deus pensava de mim. Eu queria ser aceita pelas pessoas. E depois de um certo tempo, pessoas comentaram sobre mim, fizeram alguns comentários sobre mim para ele, para a família dele. E a família dele acabou me rejeitando também. Não queria que eu me envolvesse mais com ele. Nem a família dele e nem ele. E com isso tudo, minha família, ela via, isso tudo, ela não gostava que eu estava na igreja. Muitos familiares também me rejeitavam, Então vinha aquela bagagem da infância. Chega uma hora que a gente cansa de viver tudo aquilo. Chega uma hora que a gente cansa. Então foi muita rejeição, então foi no momento que eu entrei em depressão. Eu não queria comer, eu não queria sair, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. Só ficava dentro do quarto, chorando. Eu chorava, não sei de onde vinha tantas lágrimas, no canto da cama. Então, quando eu vim para São Paulo, um familiar me convidou daqui de São Paulo para ir na Universal, que viu minha situação, viu que realmente eu estava sofrendo. Eu falava, eu vou para lá para quê, Não vai resolver nada, eu já fui em outras igrejas, mas aí a pessoa insistiu e falou, vai. Aí eu fui. E foi numa quarta-feira que eu cheguei lá. Aí eu comecei a fazer os propósitos, as campanhas. Me libertei. Aquela dor que eu estava sentindo, a dor da depressão,
eu não sentia mais. O vazio que eu sentia, eu não sentia mais. Eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu queria receber, né? Eu queria receber. E sempre que o pastor falava nas reuniões sobre salvação da alma, dentro de mim vinha um medo, né? O meu coração batia mais rápido e eu tinha muito medo. Se eu morrer, para onde que a minha alma vai? Eu vou para o céu ou para o inferno? Eu não tinha certeza que eu ia para o céu. Eu não esperei sentir vontade de fazer nada, não esperei sentir vontade de me batizar. Eu falei, não, a partir de agora a minha vida tem que mudar. Eu não aceito mais ser essa pessoa que eu tenho sido até aqui. Viver de aparências. Começou o jejum de Daniel, né? Eu já comecei diferente porque eu comecei decidida do que eu queria. Falei, não, eu quero receber o Espírito Santo porque a minha sede é conhecer a Deus. Mais do que tudo nessa vida, eu quero conhecer a Ele. Comecei o jejum, tinha o pessoal da igreja deu um panfleto com um QR Code, onde tinha 21 vídeos do Bispo Renato, ensinando como receber o Espírito Santo durante os 21 dias. E todos os dias eu lia a Bíblia, né? Eu lia a Bíblia no livro de Atos. Eu andava a todo momento em espírito, a todo momento. Eu estava no ônibus, eu estava lá pensando em Jesus, desejando Ele. Eu estava andando na rua pensando em Jesus. Eu vivi esses 21 dias do jejum de Daniel intensamente, com todo o meu ser, com toda a minha alma. Me entreguei por completo. E chegou no domingo, no último dia do jejum de Daniel. E eu não recebi. E ali eu me revoltei. Eu falei, meu Deus, eu não aceito. Por quê? Então eu fui e determinei. Eu falei, não, eu vou abrir outro jejum de Daniel. Vou abrir outro e eu vou receber. Ô Deus, me batiza com o Espírito Santo ou Ele pode me levar. Porque eu não aceito mais essa vida. Viver aqui nessa terra sem Deus dentro de mim, eu não aceito. Abri outro jejum de Daniel. E quando foi na terça-feira, ele veio sobre mim. Eu me lembro como hoje. Eu estava na cozinha da minha casa, né? Eu estava com o prato na mão antes de almoçar. E eu estava em espírito. Eu estava pensando nele. E eu falava para ele, meu Deus, eu não sei viver sem o Senhor. Isso é tudo para mim. O Senhor é meu fôlego de vida, o Senhor é minha força. O Senhor é o meu pai, o Senhor é meu amigo. Eu te amo mais do que tudo, eu te amo acima de tudo. O Senhor é o meu primeiro. E naquele momento que eu me entreguei, eu não estava na igreja, não tinha música nenhuma tocando. Eu estava em espírito, com a minha mente totalmente entregue a Deus. Então Ele veio sobre mim. E foi uma força que tomou conta do meu ser, uma certeza de que Ele estava dentro de mim, que foi uma certeza assim que ninguém poderia me dar. Foi o dia mais feliz, o dia que eu recebi Deus, o Criador, essa força, esse poder dentro de mim. Uma alegria, um gozo invadiu o meu ser, a minha alma. A certeza de que se eu morresse naquela hora, eu tinha certeza de que eu seria salva. Eu tinha certeza de que eu iria para o reino dos céus. O que Deus faz na nossa vida é algo que o homem não pode fazer, é algo que ninguém pode fazer. Para a medicina, a depressão, ela não tem cura, mas para Deus tem. Deus, ele enxerga onde o homem não pode enxergar. Ele faz o milagre onde o homem não pode fazer. E esse foi o maior milagre que eu pude receber na minha vida. Foi o Espírito de Deus. Para mim, riqueza, o significado de riqueza para mim não é ter bens materiais, não é ter mansões, casas, carros, porque isso tudo vai acabar. A única coisa que é eterna é a nossa alma, né? Somos nós. Então, Deus, ele é eterno. Então, isso sim é a maior riqueza, é a nossa salvação, que é algo que dura para sempre e não se acaba. Então, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, não tem como você se acomodar.
Você sempre quer mais de Deus. Você sempre quer ser cheio dele, né? Então, até hoje eu não abro mão de fazer o jejum de Daniel, porque eu sempre quero mais de Deus, porque Deus ele é infinito, né? A gente sempre quer mais de Deus. Então, para quem vai fazer o jejum de Daniel, a minha dica é: entrega toda a sua mente, todos os seus pensamentos. Quando vier pensamento contrário, que o mal lançar, porque ele vai tentar, ele vai vir, ele não vai deixar de vir. Então, a gente tem que estar a todo momento andando em espírito, vivendo em espírito. Então, entregar os pensamentos e todo o ser ao Senhor Jesus. Você já esteve em um ambiente completamente sem iluminação? Escuridão. Como é desagradável ficar por muito tempo em um local assim, não é mesmo? Uma verdadeira agonia de querer enxergar e não conseguir. E se tratando da vida espiritual, quantos neste momento vivem na escuridão? Estão presas nas trevas dos vícios, depressão, sofrimento, tristeza. E não sabem como sair. Os noticiários mostram como grande parte do planeta está na obscuridade. Os sinais são cada vez mais notórios. O mundo nunca precisou tanto de luz. Deus é esta luz. Se você tem passado por momentos difíceis e não sabe como sair deste cenário nebuloso, venha nesta quarta-feira se achegar a quem pode levar a verdadeira luz à sua vida. Nesta quarta-feira, na Noite da Alma, Santa Ceia do Haja Luz, às 19h30. 5.400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas. Ou em uma Universal mais próxima de você. Pastor Alexandre, o senhor sabe que quando a pessoa ela está em luz e ela é uma pessoa iluminada, é notório essa luz estar com ela, é notório as pessoas perceberem essa luz, assim como há uma diferença tão grande da noite para o dia, essa diferença também acontece na vida da pessoa que é cheia do Espírito Santo. Aonde ela chega, o ambiente que ela está, as pessoas notam um brilho diferente nela. Esse brilho que é a presença de Deus. Então é como a palavra de Deus diz que o cristão, ele é a luz do mundo. Aonde ele vai, aonde ele chega, pode-se ver essa diferença, porque Deus está brilhando dentro dele, Pastor Rodrigo. Ah, minha amiga, Deus quer estar dentro de você. E quem sabe você está aí agora me ouvindo, você está afastado dos caminhos de Deus. Você era uma pessoa iluminada. Hoje você é uma pessoa cheia de, rancores, mágoa, ódio. Deus, o nosso Deus, quer fazer com que você tenha essa luz dentro de você. É como essa moça que você vai ouvir agora, a história dela. Ela vivia em trevas porque ela foi rejeitada pela própria mãe. Ela sofreu uma rejeição, mas ela superou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo adentrou a vida dela. Ela hoje é uma pessoa iluminada. Ouça só. Meu nome é Elaine Garcia, eu tenho 33 anos, sou de Betim, Minas Gerais. E os meus problemas, na verdade, começaram na infância. Eu tive uma infância traumática, com uma série de problemas, porque eu sofri com a minha mãe um abandono aos 6 anos de idade. E quando minha mãe conheceu um homem que veio a ser meu padrasto depois, ela teve mais 2 filhos com ele, e aí os problemas se acentuaram. Por quê? Ele não tinha nenhum amor nem respeito por mim, me odiava de forma absurda, me impedia de comer, às vezes ele dava de comer aos filhos dele, mas a mim não.
Até que minha mãe, cansada disso, resolveu me entregar para uma família, sem conhecer ninguém. Na verdade, ela foi no mercado, encontrou com uma moça e perguntou para ela se ela queria uma menina. E aí ela me deu, assim, sem conhecer, sem saber, e dizendo para mim o seguinte: quando eu largar dele, quando eu sair dessa vida, eu vou buscar você e isso vai acabar. E eu fui assim para essa nova família, com essa expectativa, com essa esperança de um dia rever a minha mãe. Eu comecei a sofrer abusos de um parente meu nessa família. E esses abusos foram até os 11 anos de idade. Depressão era nada perto do que eu tinha dentro de mim, né? Mágoa, rancor, sentimento de rejeição, complexo de rejeição, absurdo. Não confiava em nada e ninguém. E aí, nesse período todo, a minha avó foi à igreja, conheceu a igreja. E aí eu comecei a ir, mas eu não levava muito a sério, eu não dava muito crédito, eu achava assim, tudo muito bonitinho, que o pastor falava, mas é como se ele vivesse no país das maravilhas e eu vivesse na realidade. Na verdade, aquilo não era real. As obreiras e os pastores tiveram uma baita de uma paciência comigo. Eu não era fácil, não era orgulhosa, um poço de orgulho, mentirosa, muito mentirosa, e eles tiveram muita paciência comigo. Muito amor, né? De pai, de mãe mesmo. Toda a carência que eu tinha de afeto sincero, era sincero, não de pessoas que se aproximavam de mim para me tocar, para abusar de mim. Era um afeto sincero que eu via deles. E aí eu me entreguei para Jesus, passei pela minha libertação e tinha como objetivo agora o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar, orar, jejuar. O pastor marcava propósito 6 horas da manhã na igreja, eu estava 6 horas da manhã na igreja. Quando vinha campanhas, o único pedido era Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Mais nada. Enquanto eu não tiver ele, eu ainda vou viver me sentindo afetada por tudo que me fizeram. E aí, uma sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, literalmente. Eu fiz um jejum de manhã até a noite. A gente ia para uma vigília e eu falei com Deus o seguinte: meu Deus, hoje eu vou oferecer tudo que eu tenho para o Senhor. E eu vou para essa vigília e eu vou receber o Espírito Santo. E literalmente foi assim, é real mesmo. Quando a pessoa fala, é verdade, é real. Ele fala, porque eu ouvi assim, bem no meu consciente, assim, na minha cabeça. Eu tô aqui. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha ouvido ele falar comigo que estava ali. E aí eu comecei a chorar assim de, obrigada mesmo, porque eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou uma pessoa horrível, eu sei que eu sou uma pessoa que nem assim o amor da minha mãe merecia, mas eu só queria agradecer e aí eu fui buscando. E aí é como se a gente ouvisse ele falasse na nossa frente mesmo, e ele falando para mim que estava ali. Eu queria falar dele o seguinte, eu queria falar dele daquele momento que eu conheci ele. Como é real quando ele fala com você, como é verdadeiro mesmo, você ouve e é nítido, não é uma coisa assim que você... eu senti ele falar comigo, ele fala e eu ouvi ele falar comigo, eu tô aqui. E assim, aquilo ali minha vida foi completamente transformada depois daquela sexta-feira. Hoje eu sorrio mesmo, eu faço questão de mostrar a alegria que é ter o Senhor Jesus comigo, a alegria que é dele ter transformado a minha vida. Gratidão é uma palavra tão pequenininha perto do que eu tenho por Jesus hoje, porque ele teve misericórdia de mim, ele cuidou de mim quando ninguém quis, nem mãe, nem pai. Eu me lembro de quantas vezes eu busquei e assim, ter o respeito de alguém, ter o carinho de alguém. E hoje eu vejo que eu precisava, não era disso, eu precisava do Senhor Jesus. Eu precisava dele em mim. E é maravilhoso saber que pode acontecer qualquer coisa comigo, eu posso amanhã cair dura aqui amanhã, e eu vou abrir os meus olhos e eu vou encontrar ele. Isso é maravilhoso, isso é
Mais que maravilhoso, isso é poderoso. E hoje eu sou casada, tenho um casamento abençoadíssimo. Deus me deu um homem de Deus, coisa que eu achei que nunca ia confiar num homem, nunca ia querer ter nada com uma pessoa. Hoje Ele me deu um homem de Deus que me respeita, que cuida de mim, que se preocupa com a minha alma. Então, o Senhor Jesus, Ele é mais que um pai. Quando a gente tem falta de pai ou de mãe, Ele é que supre. Às vezes eu pensava que tinha falta de tudo isso e, na verdade, eu tinha falta era dele. E hoje é maravilhoso tê-lo, viver com ele, viver em paz e saber que um dia eu vou encontrá-lo e tudo isso vai ser ainda melhor. Bastou uma palavra vinda de Deus para o que era trevas dar lugar à luz. Assim foi na criação. E assim também acontece na vida de uma pessoa, quando a palavra de Deus entra em ação em sua vida. O que é sem forma e vazio passa a ser cheio do Espírito de Deus, trazendo a verdadeira alegria e paz. Se você também deseja ver o agir de Deus em sua vida, prepare-se para esta grande transformação acontecer. Nesta quarta-feira, 26 de outubro, a Santa Ceia do Haja Luz. Uma cerimônia que marcará o início de uma nova história em sua vida. 7h30 da noite. 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas. Ou em uma Universal mais próxima de você. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo, levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer, isso não vale a pena, acredite em você. Em desistir e nunca mais tentar, mas não faça isso, olhe para cima, existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou, mas não desista agora, levante-se do chão, Deus é maior que a tua provação, mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo, levanta esse olhar e vai sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer, isso não vale a pena, acredite em você. Já amanheceu, abre essa janela, o sol brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão, não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também, hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu, está mais forte, valeu o choro e também a coragem. Seja verdadeiro com você
Então se programa, hein? Hoje, daqui a pouquinho a gente vai ter reunião 8, 10 da manhã, 4 da tarde, mas às 7h30 da noite, uma noite que nós vamos buscar, né, pastor Alexandre? Buscar a Deus, participar da Santa Ceia, e vocês vão sair daqui, eu tenho certeza, iluminados. Do início ao fim da reunião vai ficar marcado, pastor Rodrigo, que essa noite vai se dar de diferente a Santa Ceia e a manifestação do poder do nosso Deus. Essa pessoa que vai chegar, quem sabe apagada, em trevas, ela vai sair daqui viva, acesa, para resplandecer essa luz. Eu creio. O senhor vai estar em Tampa, né? Estaremos às 10 horas da manhã, 4 da tarde e 8 da noite, aqui na 133 da West Hillsborough Avenue. Agora eu queria que você ouvisse o relato da Gabriela. Como perdoar um abusador? Como conseguir limpar o coração de tantas mágoas, ódio, rancor? A Gabriela, ela sofreu um abuso, sabe? E marcou a vida dela. Ela não conseguia perdoar, ela não conseguia limpar o coração. Ela estava muito mal, ferida. E a ferida dela não era uma ferida exterior, mas sim no seu interior. Mas hoje, a Gabriela é uma jovem senhora completamente diferente. Ouça só o relato dela e preste atenção nas palavras que ela vai falar agora, porque eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Meu nome é Gabriela Tainara, eu sou universitária e eu morava no interior de São Paulo quando eu era criança com os meus pais. Tinha muitos conflitos dentro de casa, eles bebiam muito e por conta disso eles brigavam, chegavam a um agredir o outro. Eles se traíam também. Nessa mesma época, eles se separaram. Meu pai, ele sumiu, eu não sabia para onde ele tinha ido. A gente veio para cá, né, para São Paulo. A minha mãe tinha a expectativa da gente ter uma vida melhor. Só que quando chegou aqui, passei por um abuso sexual, né? Eu tinha uns 9 anos e sofri um abuso. Aquele abuso, ele me marcou. Porque foi desde os meus 9 anos até os meus 13 anos. Então, para compensar a dor que eu sentia, eu precisava machucar as pessoas. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, olha, cara de anjinho. E quando me conhecia, só tinha cara. Falava muitos palavrões, muitas gírias. Eu xingava, eu humilhava. Eu tinha prazer nisso, eu tinha prazer. Quando eu me olhava no espelho, eu não encontrava beleza em mim. Então, para eu me sentir melhor, eu ia lá e colocava as roupas mais curtas que tinha no meu guarda-roupa para sair e chamar atenção. Certa vez eu estava navegando no Facebook e aí um rapaz entrou em contato comigo. Quando eu olhei o perfil dele, eu me interessei, né? A gente começou a conversar. Porque eu não tinha amor da minha mãe, não tinha amor de ninguém. Eu falei, então eu vou procurar, né, em alguém. Até que eu fui descobrindo que ele me contou que ele era, né, traficante, ele já tinha sido preso, porque ele também roubava. Mesmo assim, mesmo ele me contando tudo isso, eu já estava interessada nele. Então eu não enxerguei isso como um obstáculo para mim. Como eu não via um futuro, começou a nascer em mim o desejo de suicídio, o desejo de tirar minha própria vida, porque os meus pais eram separados. Eu sofri um abuso sexual. Eu não me achava, não via beleza em mim, então para que eu queria viver? Tinha um vazio dentro de mim que eu falava, então por que eu vim nesse mundo? Todos os dias eu pensava em me suicidar. Eu andava na rua, eu já nem queria olhar para os lados, porque eu pensava assim, não, se vir um carro já me mata logo de uma vez. Quando eu passava em cima de alguma ponte, eu tinha desejo de me jogar dali. Eu tenho um primo que é como irmão para mim, eu falei para ele, esse ano eu vou tirar minha vida. Se Deus não mudar a minha vida, eu vou tirar, eu vou me matar. Até que ele me falou, não, Gabi, veio um pessoal aqui de uma igreja e eles convidou a gente para ir lá. Aí eu falei, sério, que igreja? Ele, é a Universal, que tem ali em frente à escola. A igreja era em frente à minha escola e eu nunca tinha visto.
Na primeira vez que eu fui, foi no encontro jovem. Ainda fui com uma roupa que eu falei, ninguém vai deixar eu entrar na igreja com essa roupa. Eu já tinha ido em várias outras denominações, mas igual ali naquele dia, não, em nenhuma outra. Eles me acolheram e isso me chamou a atenção. E também a forma, a alegria que eu vi neles me chamou a atenção. Eu precisava daquilo pra mim. Deus ali naquela reunião falou comigo. E então eu comecei a frequentar. A obreira que cuidava de mim me falou sobre o grupo Godlywood. Ela me explicou, né, que esse grupo ele ia me ajudar a melhorar como mulher, em casa, em todas as áreas da minha vida. As tarefas, quando você olhava para elas não eram difíceis. Tinha umas que era arrumar o guarda-roupa, outras era usar uma saia, só que tinha outras que era mais difícil porque eu tinha que mudar o meu pensamento. Eu tinha que ser humilde para reconhecer que até ali eu vinha agindo com atitudes erradas. E eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar tanto por dentro quanto por fora. Cada tarefa eu mudava em alguma coisa. No meu comportamento, eu lembro que tinha uma que eu tinha que pedir perdão. Essa foi a que mais me marcou, porque eu pedi perdão para tanta gente. Eu pedi perdão para tanta gente também, eu tinha que perdoar quem me fez mal. Inclusive a pessoa que fez o abuso comigo, eu tinha que perdoar ela. Eu não tinha relacionamento com a minha mãe, né? E os desafios foram fazendo eu começar a me aproximar mais da minha mãe. E teve uma tarefa que eu fiz um café da manhã para ela e coloquei lá. Fiz uma cartinha, escrevi umas coisas para ela e coloquei. E peguei e falei, abracei ela e falei, mãe, te amo. E saí. Mas eu fiz. E aquilo ali foi muito difícil. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir falar pra minha mãe, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando. E ele me deu a coragem. Eu fiz não só porque eu precisava me aproximar da minha mãe, mas eu fiz porque eu sabia que ia agradar a ele. E eu queria tanto receber ele que eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Cada tarefa fazia eu me aproximar dele. Cada tarefa que eu fazia era uma oferta para ele. E até que numa vigília, a primeira vigília que teve aqui no Templo de Salomão, e ali naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi como se só tivesse eu e ele. E na hora que ele veio a paz. A primeira coisa foi a paz. A paz. Foi a paz que eu nunca tive. Veio uma alegria dentro de mim que quando acabou ali, continuou. E quando eu cheguei em casa, continuou. Então, aquele foi o melhor dia da minha vida. A minha sala, quase todos eu levei para a igreja. Até quando alguns passavam por problema, eles viam que eu tinha mudado, eles falavam assim, Gabi, olha, eu tô passando por isso, me ajuda, o que eu faço? Eu falava, não, vamos lá para a igreja comigo. Aí eu levava. E na minha formatura do Godlywood, eu me formei, né, já com o Espírito Santo. Ele já tinha feito a obra dele dentro de mim. Eu já estava como obreira. Então foi muito especial, porque eu lembrava de tudo que eu passei para chegar até ali. E foi o Espírito Santo que me levou até aquele dia. Eu que era um caso perdido, sem perspectiva nenhuma de vida. Hoje eu trabalho, sou secretária da reitora de uma faculdade. Faço também recursos humanos. O Godlywood, ele é um presente para mim. É um presente que Deus, ele me deu.
E neste domingo, né, nós estamos nos preparando para buscar essa força de Deus. Você sabe que o Provérbios 24:10, ele nos ensina isso, que no dia da angústia nós não podemos mostrar a nossa fraqueza. No dia da angústia, a nossa força, ela não pode ser pequena, ela tem que ser grande. Mas qual o problema de muitas pessoas? Que no dia da angústia, elas não têm tido força para lutar, força para vencer. Mas como ter força se não busca? Uma pessoa, pastor Alexandre, que quer força, ela precisa buscar, né? O senhor sabe que o senhor aí que é um atleta, já foi para academia. Uma pessoa que vai para academia, o personal trainer, ele sabe, se ela quiser ficar mais forte, ela tem que aguentar mais peso, ela tem que forçar mais para que ela se torne uma pessoa mais forte. É verdade, e assim ela vai desenvolvendo. A pessoa que outrora ela suportava um peso, ela vai buscando, se empenhando, se esforçando, e aí a força dela vai aumentando. Mas quando nós falamos também de força, pastor Rodrigo, falamos da força interior, né, principalmente. E quando é que essa pessoa recebe essa força interior para vencer os seus problemas? Quando ela recebe o espírito da fortaleza, que é o Espírito de Deus. E nesse domingo nós vamos buscar com toda a força o Espírito de Deus. Foi o que a Rafaela fez. A Rafaela, calma aí, Rafaela, ela entendeu que ela precisava buscar o Espírito de Deus. Por isso, ela hoje é uma jovem forte, tem força para lutar e vencer. Ouça só. Meu nome é Rafaela Coelho e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma Rafaela Coelho e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma jovem complexada. Desde criança, eu presenciava o meu pai agredindo minha mãe tanto fisicamente quanto verbalmente. Então, em casa, eu era uma jovem muito triste e aí eu comecei com as más amizades. Do lado de fora, eu era uma outra pessoa. Comecei a entrar mais no mundo emo, né? Comecei a sair para festas. Eu falava para minha mãe que ia estudar, só que na verdade eu ia para festas, ia beber, matava a aula. Comecei a me envolver com vários tipos de pessoas que estavam me levando mais para esse mundo gótico, né? São pessoas solitárias, são pessoas depressivas, pessoas que não ligam para o que os outros pensam, mas na verdade elas sofrem muito interiormente, são pessoas vazias, frias. Comecei já com colocar o cabelinho de lado, né, que é a famosa franja emo. As roupas, eu já comprava mais roupa preta. Comecei a ouvir muita música de rock, aquelas músicas pesadas. Então eu chegava a dias que eu passava o dia inteiro ouvindo aquelas músicas e eu ficava muito carregada. Cada vez mais que eu estava com essa galera, né, envolvida com isso, parecia que eu estava me afundando. De noite eu chegava a dias que eu não conseguia dormir. Então a gente vai perdendo aquele brilho, a gente vai perdendo o objetivo de viver. Eu não conseguia enxergar uma saída, não conseguia ver uma razão para viver. Minha mãe vinha de vez em quando na igreja, né? E teve um dia que eu até falei, mãe, eu vou sair com meu namorado. Aí ela falou, não, você só vai sair com ele se você for comigo na igreja. Aí eu falei, eu vou, né? Fazer o quê? Quando eu fui para a reunião, eu fui, só que parecia que era Deus me chamando mesmo. Não foi minha mãe me chamando, foi Deus. Então, quando eu cheguei naquela reunião, o pastor falou tudo o que eu estava passando. Ele falou, você que é aquela pessoa que não tem mais essa perspectiva de vida.
não sabe mais o porquê você existe, você simplesmente existe, não tem mais uma razão. E aí falaram que ia ter um jejum de Daniel. Falei, nossa, é a resposta de Deus para mim. Ele fez esse jejum de Daniel para mim. Então, eu entrei no jejum de Daniel e quando eu entrei, eu dei meu tudo. Então, eu assistia os testemunhos, né? Eu assistia o testemunho e falava, nossa, tem algum segredo. Então, a pessoa falava, olha, eu orei, eu jejuei. Eu falava, eu vou orar e vou jejuar. Eu sabia o testemunho inteiro de todas as pessoas, porque eu assistia todo dia. Eu falava, tem algum segredo. Alguma coisa essas pessoas têm que eu ainda não tenho. Então, eu assistia todo. Desculpa, gente. Eu acordava cedo, e aí eu comecei a ler a Bíblia. Então eu lia todo dia, eu falava, meu Deus, fala comigo. O que mais o Senhor quer? Eu fiz tudo. E eu lembro que estava no final. Eu estava lendo o blog do bispo, eu cheguei em casa. Tinha acabado de voltar da reunião e parecia que tinha falado comigo. Eu entendi, nossa, eu quero o Espírito Santo não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque ter o Espírito Santo, claro, a gente tem paz, a gente tem tudo, mas as pessoas que estão em volta da gente, elas têm que ver isso na gente. Eu lembro que eu comecei a orar tanto, e parecia que minha alma tinha sido levada para o céu. Eu me senti tão amada, tão feliz. Minha mãe estava em casa, minha mãe estava no sofá. E eu saí tão feliz do quarto, que eu olhei para ela e eu não olhei só como ela como minha mãe. Parecia que ela era a alma mais preciosa do mundo. Eu olhei para ela e eu tive aqueles olhos que Deus tem por nós, né? O amor pelas almas. Então eu olhei ela com aquele amor tão grande. Falei, meu Deus, eu queria abraçar ela, eu queria falar do Espírito Santo, eu queria falar para todo mundo. Então depois daquele dia mudou tudo. Aquele vazio que eu sentia, aquela tristeza, aquela pessoa deprimida, já não era mais assim. Os meus amigos viram a diferença. Tudo mudou. E o Espírito Santo é meu bem mais precioso. Eu tenho tudo, mas o mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, que é a minha salvação. Hoje, a minha família é totalmente diferente, né? Eles frequentam a igreja, são diferentes, né? Hoje eu sou casada também, então meu marido é um homem de Deus. Hoje eu tenho paz. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. Até o que eu não pedi. Antigamente eu acordava com aquele pensamento de, mais um dia, o que eu vou fazer hoje? E hoje eu acordo e Deus me dá essa direção. A atitude mais inteligente que eu tive na minha vida foi priorizar o Espírito Santo. Largar tudo que eu tinha, que na verdade eu não tinha nada, e priorizar Ele, porque Ele foi meu tudo. Hoje o que eu sou é graças ao Espírito Santo. Se eu não tivesse recebido Ele, não sei onde eu estaria hoje. Que bacana, né, pastor Alexandre? Hoje a Rafaela é uma moça que tem força. E essa força, ela brota do interior dela. Então, minha amiga, se você precisa de força, você quer força para lutar, vencer e permanecer, se programe para esse domingo agora, tá bom? Em Tampa. Às 10 horas da manhã, o endereço é 133 da West Hillsborough Avenue. Estaremos nessa fé, Domingo da Força. Vamos buscar essa força aqui em Orlando, na 5400 da International Drive, tá bom? Vamos ficando por aqui. Tenham todos uma quarta-feira abençoada e see you soon. Até daqui a pouquinho, na grande noite da alma. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.